Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 10, o avivamento na vida pessoal. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são o avivamento na vida do salmista, segundo, o avivamento espiritual do crente, e terceiro, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Nosso texto áureo se encontra no Salmo de número 63, versículos 3 e 4. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Nossa verdade prática diz que a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Nossa palavra-chave é fervor. A palavra fervor, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é ação de ferver e também é grande fé. Primeiro tópico, avivamento na vida do salmista. Primeiro subtópico, uma busca sincera. O Salmo 63, verso 1 diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então aqui a sinceridade do salmista, o desejo de estar na presença de Deus, é como uma terra seca, uma pessoa que deseja água numa terra seca. Nós temos que ter esse desejo, nós temos que ter essa sede, porque Ele é a fonte. Então nós precisamos buscar com sinceridade, com toda a sinceridade do nosso coração. O segundo subtópico vai falar sobre contemplando e bendizendo ao Senhor. A palavra contemplar significa fixar o olho com admiração, também significa observar atentamente. Então nós precisamos observar atentamente e bendizer. Bendizer também significa agradecer por um favor recebido. Então nós precisamos fixar o olho, admirar o Senhor, observá-lo atentamente e louvá-lo, agradecê-lo, bendizê-lo o tempo todo o tempo. Salmo 63, verso 2 diz assim: para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Aí o verso 3 diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Então, a benignidade de Deus, o amor de Deus para com as nossas vidas é melhor do que a nossa própria vida, é melhor do que dinheiro, é melhor do que qualquer coisa que nós possamos pensar ou imaginar. Aí vem o verso 4: assim eu te bendirei enquanto viver. Olha a palavra dele: eu vou bendizer o Senhor, eu vou agradecer o Senhor, eu vou louvar o Senhor enquanto eu estiver vivo aqui nessa terra, e depois também por toda a eternidade. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Ou seja, independente da situação, eu vou bendizer ao Senhor. No momento de alegria, vou bendizer ao Senhor. No momento de tristeza, vou bendizer ao Senhor. No momento de desgraça, de dor, de luto, eu vou bendizer ao Senhor. Enquanto o Senhor me der vida, eu estarei bendizendo, estarei louvando, estarei agradecendo ao Senhor. Então, somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso tudo. Então, o terceiro subtópico diz que Deus é o nosso auxílio. A palavra auxílio, segundo o dicionário da língua portuguesa também, ela diz que é contribuição para a realização de uma tarefa. Também diz que é reforço, assistência e cooperação. Então, Deus é o nosso auxílio. Deus é aquele que nos dá força, Deus é aquele que nos dá assistência, Deus é aquele que coopera conosco, Deus é aquele que nos ajuda, contribui conosco para realizar uma tarefa. Marcos 16, 20, olha só o que diz: e eles, tendo partido, eles aqui os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes. Olha só o que vem depois: cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, o Senhor cooperava com eles e o Senhor coopera conosco. O Senhor nos ajuda a realizar uma tarefa. Ele nos envia para realizar uma obra, uma tarefa, qualquer coisa que seja, e Ele coopera conosco. Ele está sempre conosco e confirma a palavra. A minha palavra? Não, a palavra dele. Então, se eu falar a palavra dele, Ele vai confirmar. O verso 5 do Salmo 63 diz assim: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura. Tutano é aquele líquido que tem dentro do osso. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Eu tenho que louvar o Senhor com alegria. Eu não tenho que fazer com tristeza, com dor, com angústia. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que louvar. Não, eu tenho que fazer com alegria, com sinceridade, com lábios alegres. O verso 6 do Salmo 63 também diz: quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. O salmista está dizendo aqui: quando eu me lembrar de ti na minha cama, quando eu estou deitado. Lógico que eu já fiz o meu devocional, eu já orei antes de deitar, mas mesmo assim na cama, eu acordo de madrugada e eu me lembro do Senhor. O que ele diz aqui?
e meditar em ti nas vigílias da noite. Ou seja, eu acordo de madrugada, não é porque eu estou com vontade no banheiro, não, eu acordo de madrugada porque eu preciso buscar a face do Senhor. É o que o salmista está dizendo aqui. Eu vou me lembrar de ti, quando eu estiver na minha cama, abrir os meus olhos, eu vou me lembrar de ti, e eu vou meditar em ti nas vigílias da noite, ou seja, de madrugada, a qualquer momento que eu estiver acordado, eu vou meditar em ti, eu vou buscar a tua face. Verso 7, porque tu tens sido do meu auxílio. O Senhor é aquele que me ajuda, o Senhor é aquele que me socorre, o Senhor é aquele que coopera comigo. Então, à sombra das tuas asas me regozijarei, ou me alegrarei, debaixo da proteção das suas asas, debaixo da tua proteção. Versículo 8, a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta, a tua mão direita me sustenta, me socorre, me apoia, me dá força, e a minha alma, eu te sigo de perto, bem próximo de ti. O salmista não queria ficar longe do Senhor, o salmista queria ficar bem próximo. Ele diz, a minha alma te segue de perto, não é te segue de longe, te segue de perto. Então o verdadeiro avivamento pessoal, ele promove a bênção da segurança divina na vida do crente. O resumo desse tópico diz que o anseio e a busca sincera pela presença de Deus possibilitaram um avivamento na vida do salmista. O segundo tópico fala o avivamento espiritual do crente. Primeiro subtópico, reservando uma agenda de piedade. Então, eu preciso reservar, eu preciso ter uma agenda, eu preciso ter um tempo separado para praticar coisas boas, para reservar para o Senhor. Então, existem elementos imprescindíveis, ou seja, que são altamente necessários para que a nossa vida, para que a vida do crente seja poderosamente avivada. Então, quais são? Como de costume, nós vamos repetir, eu não me canso de repetir, quantas vezes forem necessárias eu vou falar isso daqui. O que é? Prática da oração e a leitura devocional das Escrituras. Isso aqui é necessário, leitura e oração, estudo e oração, estudo da palavra de Deus, meditação na palavra de Deus e oração. Isso é extremamente necessário na vida de um cristão. O crente que não ora, o crente que não medita na palavra de Deus, é difícil dizer que é crente. É difícil dizer que é crente. Mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para Deus, se você não reserva uma parte da sua agenda, uma parte do seu dia para Deus, é difícil dizer que você é cristão. É difícil dizer que eu sou cristão se eu não fizer dessa forma. Então, o que é devocional? Devocional significa relativa à devoção. O que é? É um apego fervoroso a Deus, é uma dedicação a algo ou alguém, em nosso caso aqui é uma dedicação a Deus, e também é quando nós nos dedicamos, quando nós separamos um tempo para buscar a Deus por conta própria ou em grupo, tá bom? Isso é devocional, isso é devoção. O segundo subtópico fala a prática da oração. Então, tem alguns exemplos aqui. Davi tinha o costume de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Quantas vezes nós oramos? Café da manhã, almoço e janta? Não. Períodos com Deus. Dobrar o seu joelho e falar com Deus. Café, almoço e janta, não precisa nem falar. Isso aí, com toda certeza, nós já temos que orar, agradecer, ser gratos a Deus pelo privilégio de poder termos alimento para poder comer. Então, agora, fora isso, são três períodos, de manhã e tarde. Olha o que ele diz no Salmo 55:17. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então, independente do momento que eu buscar Ele, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, não importa, o momento que eu clamar, com toda certeza, Deus vai me ouvir. Daniel também orava 3 vezes ao dia. Daniel 6:10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, independente de ter um edito, não, esse mês, esse período, nós só vamos poder direcionar nossas orações, nossas petições ao rei. Quem não fizer isso vai ser lançado na cova dos leões. O que aconteceu? Daniel ouviu, Daniel sabia do edito, Daniel sabia que ele podia ser jogado na cova dos leões, como ele foi jogado na cova dos leões, lançado na cova dos leões, mas mesmo assim, ele continuou a sua devoção, o seu devocional era constante. 3 vezes ao dia ele orava, como era de costume fazer. Então ele já tinha o costume de fazer, ouviu que poderia morrer por causa disso, continuou fazendo, sem medo da morte. E também Jesus, o nosso maior modelo de oração, ele orava 3 vezes por dia? Não, ele orava intensamente. Às vezes ele passava a noite inteira em oração, principalmente quando ele tinha decisões importantes para tomar no dia seguinte. Mateus 26:36 vai dizer assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Que hora que era essa daqui? Independente do horário, qualquer horário que Jesus tivesse, ele tinha o desejo de orar, de buscar o Pai, de dar exemplo para nós, porque Jesus fez. Se eu falo que Jesus é Deus, ele tinha necessidade de orar. Como Deus, ele tinha necessidade de orar?
Não tinha, né? Pois é. Mas como homem ele tinha necessidade de orar. Então, como Deus e como homem ele tinha necessidade de se relacionar com o Pai. Nós, como seres humanos, temos necessidade de nos relacionarmos com Deus para que nós possamos ter vida e vida com abundância, para que nós possamos ter uma vida avivada. Mateus 26:39 diz assim: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então olha o modelo de oração que Jesus deixa para nós aqui, ó. O meu desejo é esse, mas eu quero que seja feita a tua vontade, não a minha. Por quê? Porque a tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. A minha vontade pode ser que dê errado, a minha vontade pode ser que dê ruim, como alguns dizem aí, né? Mas a vontade de Deus, com toda certeza, vai dar bom, vai dar coisa boa para as nossas vidas. Lucas 22:44 também diz: e posto em agonia, orava mais intensamente. Lembra que eu falei que Jesus orava intensamente? Orava mais intensamente. Então ele orava intensamente. Nesse caso ele orou mais intensamente ainda, com mais intensidade, com mais fervor. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então aqui é um fenômeno chamado hematidrose. Então o que é? É o rompimento das finíssimas veias capilares que estão debaixo das glândulas sudoríparas, que são as glândulas do suor, causada por uma profunda emoção ou também por um grande medo. Então, na Bíblia e na história, muitos homens e mulheres de Deus venceram grandes batalhas porque tinham a prática diária de oração. Eu vou orar uma vez no mês e depois não oro mais, vou orar uma vez na semana. Não, irmão, todos os dias. Prática da oração é constante, prática da meditação é constante. A meditação vem agora no próximo subtópico, tá? Mas a prática da oração é constante, tem que ser diariamente. Nós não alimentamos o corpo diariamente, temos que alimentar o espírito também diariamente. O terceiro subtópico é falar a leitura devocional da Bíblia. Então, o crente avivado, não, na verdade o crente, para ser avivado, ele tem que ler e estudar a Bíblia diariamente, constantemente. Então Josué 1:8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, olha só, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer. Então meditar e colocar em prática, estudar e fazer, conforme tudo quanto nele está escrito, porque conforme tudo quanto nele está escrito, não é só uma parte, outra parte, não, é tudo, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então estudar e colocar em prática aquilo que se estudou. Tiago 1:22 também diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Peraí, então se eu sou ouvinte, mas não sou cumpridor, eu estou enganando a mim mesmo, é o que Tiago está dizendo aqui. Efésios 6:17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui ele está falando sobre a armadura de Deus. Então aqui tem, nesse versículo tem duas peças, capacete da salvação, mas o que está importando para nós aqui, nesse momento, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, para compor a armadura de Deus é necessário a espada do Espírito, a palavra de Deus nas nossas mãos, tomarmos ela, tomarmos posse dela. Então a Bíblia nos permite meditar nas coisas de Deus. Salmo 119:97: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Olha o que o salmista diz aqui, o 119:11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, ela é prevenção contra o pecado, ela previne contra o pecado. Quando nós escondemos, quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós não pecamos contra ele, porque a palavra está dentro de nós. O Salmo 119, verso 50: isto é a minha consolação, a minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Ou seja, a palavra de Deus nos consola e também nos dá vida. O Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, ela dirige a nossa vida, ela guia os nossos passos, ela ilumina o nosso caminho, o lugar que nós vamos andar. Salmo 119, verso 133: ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Ou seja, a palavra de Deus, ela ordena a nossa vida pessoal. O resumo desse tópico diz que as disciplinas espirituais cristãs são características de um genuíno avivamento. Terceiro ponto, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Primeiro subtópico, a vida pessoal. Então, o indivíduo, o elemento, eu, você. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida espiritual. Então, o avivamento traz consequências para a nossa vida pessoal. Sim ou não? Com toda certeza. Quando acontece o avivamento, nossa vida pessoal também vai ter mudança. 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aqueles que te ouvem. Então, olha só, então quando eu tenho há um avivamento na minha vida, a salvação na minha vida, essa salvação ela vai se expandindo para as outras pessoas também. Quando eu tenho cuidado da doutrina, quando eu tenho cuidado da minha vida, quando eu tenho cuidado da palavra de Deus, o que vai acontecer? A minha vida vai ser salva e as pessoas que estão ao meu redor também serão salvas. É o que diz a palavra de Deus. Mateus 5,37. Seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. E também Tiago 2,12, antes de comentar aqui, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, isso aqui é um aspecto relevante na nossa vida pessoal. O que é? Integridade. Se você fala sim, é sim. Você fala não, é não. Você fala e proceda da mesma forma que você falou. Ok? Isso chama-se integridade. Aí vem Provérbios 25,11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eclesiastes 3,1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 7. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Ou seja, tudo isso são prudências no falar e também no agir. Eu preciso falar a verdade? Sim, eu preciso falar a verdade, mas eu preciso saber como falar a verdade. Eu tenho que ter prudência para poder falar a verdade, e eu tenho que ter prudência também no meu agir, nos meus atos, nas minhas ações, porque tudo vai ter uma consequência. Então, o cuidado também na saúde física e emocional. 3 de João 1:2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Então nós nos alimentamos para cuidar do nosso corpo físico e meditamos na palavra de Deus para cuidar da nossa parte espiritual. Meditação e oração cuida da nossa parte espiritual. O segundo subtópico vai falar sobre a vida com o cônjuge. Então, primeiramente nós falamos da vida pessoal, agora a vida a dois, a vida do casal. Então, o cônjuge é o indivíduo casado oficialmente, dentro da lei, legalmente. Então, uma vida matrimonial, ela pode e ela deve ser vivida no Espírito Santo de Deus. Efésios 5:22. Olha só o que diz aqui: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. A palavra sujeitar, ela significa tornar-se sujeito, dependente ou obediente. Então o próprio Jesus era sujeito a seus pais aqui na terra. Olha o que diz Lucas 2:51. E desceu com eles, Jesus desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. Calma aí um pouquinho, não se irrita ainda não, tá? A gente já vai explicar já. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Então a mulher tem que ser sujeita ao marido. Jesus era sujeito aos seus pais aqui na terra. Aí Efésios 5, o versículo 25 diz assim: vós maridos, amai a vossas mulheres. Então peraí, a mulher tem que ser sujeita ao marido e o marido tem que amar a esposa, como também Cristo amou a igreja. De que forma que o marido tem que amar a mulher? Da mesma forma que Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? A ponto de se entregar por ela, a ponto de dar vida por ela, a ponto de morrer por ela, e morte de cruz, a pior das mortes que existia até então. Não sei se vou dizer nos dias de hoje, mas naquele tempo era a pior morte que existia. É assim que o marido tem que amar a sua esposa, e assim mesmo se entregou por ela. Agora, a sujeição da mulher. É difícil a mulher querer se sujeitar, não é? É difícil. É difícil o marido querer amar, não é? Não é difícil? Por isso que está dizendo aqui para a mulher se sujeitar e para o homem amar. Agora, como que isso funciona? Como que isso vai acontecer? Quando isso aqui é o resultado de uma vida avivada no Espírito. A mulher vai se sujeitar e o homem vai amar. Se a mulher se sujeita, porque ela é avivada, então ela vai se sujeitar. Se o homem ama, é porque ele é avivado. Porque ele é avivado, ele vai amar. Então pensa bem, se a mulher é submissa, se a mulher é sujeita ao marido, e o marido ama a mulher, o que vai acontecer? Vai acontecer um entrosamento. Ninguém vai querer pisar em ninguém, ninguém vai querer ser superior a ninguém. Vai acontecer o amor e vai difundir, vai expandir para outras pessoas também, da mesma forma. Vai servir de exemplo. E Provérbios 31:29 diz: muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. E Cantares 1:16 diz: eis que és formoso, ó amado meu, e também amável, o nosso leito é verde. O que é isso daqui? Uma demonstração de carinho, uma demonstração de afeto. Primeiro, dele para com ela. Segundo, dela para com ele. Tem que haver essa demonstração de carinho, tem que haver essa demonstração de afeto. Ah, Valdecir, mas isso não é bíblico. Nós acabamos de ler aqui uma partezinha. Se você ler mais, principalmente em Cantares de Salomão, vai ter muito mais falando a respeito disso daí. É só interpretar direitinho, tá? Tiago 1:19 diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja,
tem que ter uma comunicação eficiente, tem que prestar atenção no que o outro está ouvindo, pronto para ouvir, tem que prestar atenção no que o outro está ouvindo, tem que ter certeza daquilo que você ouviu, demorar para falar, pensar, raciocinar antes de poder proferir qualquer tipo de palavra. A pessoa me disse uma palavra, eu já fiquei irado, meu cônjuge disse uma palavra, eu já fiquei irado. Não, pera um pouquinho, você raciocinou, você pensou, você prestou atenção no que realmente foi falado para você? Tardio para se irar, tem uma comunicação eficiente para que não tenha embates, discussões desnecessárias. Aí vem Provérbios 18:13, o que responde antes de ouvir, olha só, o que ele está dizendo aqui, o que responde antes de ouvir comete estultícia, ou seja, comete loucura, comete insensatez, que é para vergonha sua. Aí depois, quando ele cair em si, que ele respirar, que oxigenar o cérebro, que vai acontecer? Poxa, ela disse aquilo, mas não, era para o meu bem, não, eu nem esperei ela terminar de falar, tá vendo? Então é loucura, insensatez. Então uma vida de bênção no lar, entre os cônjuges, é consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Terceiro subtópico fala a vida com os filhos. Peraí, é sozinho, é com o cônjuge, agora é com os filhos. Então um crente avivado, ele dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Então, o afeto, ele é um cuidado indispensável para uma vida cristã avivada e feliz. O que é afeto? Afeto é um sentimento terno de afeição. Filipenses 2:1 e 2 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, 2, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Aqui no caso, Paulo era o pai espiritual dos filipenses, então ele tinha tudo isso aí, ele sentia gozo, o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, um para com o outro, de pai para com o filho e de filho para com o pai, okay? Tem que ser recíproco. Deuteronômio capítulo 11, versículos do 18 até o 21. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Então aqui vem os cuidados espirituais. Ensinai-as a vossos filhos, os pais ensinando para os filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, escreve-a nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Então isso aqui é o resultado. Primeiro você tem que fazer, não tem? Tem que saber. Primeiro você tem que conhecer. Para depois você replicar para o teu filho. Quando? Andando, sentando, comendo, jantando, todo momento tem que estar ensinando a palavra de Deus. Aí vem o resultado, os nossos dias vão ser multiplicados. Então o relacionamento cristão com os filhos, Efésios 6:4. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Doutrina não é costume não, tá? Doutrina é palavra de Deus, é o que diz a Bíblia Sagrada, é o que ali tem as doutrinas bíblicas. Então ensina ele na doutrina, cria ele na doutrina e admoestação do Senhor, não é a sua própria, mas sim do Senhor. Colossenses 3:21. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Não deixa eles desanimados não. Tem vontade de fazer alguma coisa, você vê que é coisa boa, pode até parecer distante, mas para Deus nada é impossível. Anima ele, ajuda ele, apoia ele para a glória do nome do Senhor. O nome do Senhor vai ser glorificado. E também a disciplina dos filhos. Hebreus 12:7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Olha a pergunta que ele está fazendo. Existe algum filho que o pai não corrija? Não. Se o pai corrige, por quê? Por quê? Porque ele ama. Ele não vai corrigir simplesmente por corrigir, vai bater simplesmente por bater. Não, existe um propósito. Ele vai corrigir por quê? Porque ele ama. E se nós suportamos a correção, Deus nos trata como filhos. É assim que a Bíblia está dizendo. Está falando no caso de nós para com Deus, Deus para conosco. Mas também nós estamos falando de pai para filho aqui na terra. O pai vai corrigir o filho segundo os seus critérios? Não, segundo os critérios da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus. Provérbios 19:18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Então, castiga com ele, mas castiga teu filho, mas com medida. O castigar aqui é corrigir ele com medida. Não deixa que ele perca a esperança, não deixa que ele chegue até a morte. Também nem pode fazer isso hoje, né? Mas nós temos que castigar o filho, corrigir o filho, enquanto ainda há esperança.
porque vai chegar um momento que não vai ter mais esperança. Já pensou? Então tem que fazer isso agora, tem que fazer isso enquanto estamos juntos, tem que fazer isso enquanto ainda há tempo. E o quarto subtópico diz os efeitos do avivamento na vida pessoal. Aí tem efeito também, né? Tem o avivamento da vida pessoal, na vida conjugal, na vida com os filhos. Aí tem os efeitos. Tudo aquilo que nós fizemos vai ter um efeito, vai ter alguma coisa. Então o crente avivado, ele é o quê? Ele é alegre. Esdras 3:11. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. A alegria do Senhor ela também produz fortalecimento espiritual no crente fiel. Neemias 8:10. E disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E também o crente avivado ele foi santificado. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos ser santificados, precisamos aceitar Cristo, ser santificados para que possamos ver o Senhor. 1 de Pedro 1:15 também diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O que é ser santo, Valdecir? Ser santo é ser separado, é estar no mundo, mas não fazer parte do mundo. E o versículo 16, porque está, não, o versículo 16 já foi, né? Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isso, é isso mesmo. Sejamos santos, sejamos separados em toda a nossa maneira de viver. Onde nós estivermos, indo para o trabalho, voltando do trabalho, no trabalho, na escola, na faculdade, onde nós estivermos, nós temos que ser santos, nós temos que ser separados, estar no mundo, mas não fazer parte do mundo, não compactuar com as coisas do mundo. E o resumo desse tópico diz que o caráter e o testemunho exemplar são frutos de uma vida cristã avivada. E a conclusão também diz assim: todo crente pode ter uma vida pessoal avivada. Todos, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.